Bom, primeiro ano aqui o professor Valdivino. Esse vídeo, pessoal, que eu agora estou fazendo é referente à lista de exercício. Eu postei a lista lá como arquivo, só que desconfigurou. Então eu resolvi fazer um vídeo para postar para que ela não vá para você com os erros de configuração, beleza? Aí você tem as duas opções, tanto lá como imagem e como aqui como vídeo. Mas eu prefiro que vocês dê preferência nessa lista dos vídeos, beleza? Por quê? Porque as imagens ficou toda desconfigurada e vocês não vão conseguir fazer a resolução. Então vamos lá. Essa lista, pessoal, é para completar o segundo bimestre. Ela vai valer uma nota. É aquela lista que eu sempre disponibilizo no final de cada bimestre, tá? Nós já estamos chegando aí próximo do final do bimestre, e então eu já estou liberando essa lista com antecedência. Mas todo esse conteúdo que está lá já foi trabalhado com vocês e eu só vou reforçar com os vídeos que eu vou estar postando referente a esse conteúdo, tá? Volto a pedir a vocês que faça essa lista pelo esse vídeo, porque lá na imagem ele está desconfigurado. Eu deixei lá, não quis deletar, é a mesma lista, mas eu prefiro que vocês foquem nesse vídeo. E eu vou falar todas as questões agora para vocês. E vamos aqui. Bom, pessoal, a lista de exercício que eu havia falado no início do vídeo é essa, ó, lista de exercício de matemática, primeiro bimestre, primeira série, segundo bimestre 2020. E questão aqui vai ter questão de álgebra e de geometria, tá? Olha a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: preencher a tabela dos ângulos notáveis. Você tem aqui o grau, que é de 30, 45, 60 e 90. E você tem a razão, seno, cosseno e tangente. Aí você vai ter que lembrar da tabelinha. Quanto é que vale seno? Lembra daquela regrinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. É essa tabelinha, beleza? Pesquisa, tudo, já deu o conteúdo e vocês têm. Questão 2, pessoal. A questão 2, ela está dizendo claramente para vocês o seguinte, da questão 2. Deixa eu só subir um pouco isso aqui. A questão 2 está escrita assim, ó. Enem 2012, aí você tem, ó, uma bala é retirada de um canhão e descreve uma parábola de equação y igual menos 9x ao quadrado mais 90x. Determine a altura máxima atingida pela bala do canhão, sabendo que y é a altura em metros e x é o alcance, também em metros. Pessoal, a dica para resolver essa questão. Vocês vão ter essa aula já lá nos vídeos, que é x do vértice, y do vértice, ponto máximo e ponto mínimo. Vocês vão calcular pelo y do vértice, beleza? Tem lá a teoria lá, dá uma olhada a aula e aí vocês resolvem essa questão. Questão 3, da ângulo. Se o vértice da parábola é dada pela equação y igual x ao quadrado menos 4x mais a, e o ponto é 2 e 5, então o valor de a é... Pessoal, muito simples essa questão. O que vocês vão fazer? O 2 é o valor do x, então onde tem o x, você vai substituir o número 2. E o 5 é o valor do y. E aí você resolve a equaçãozinha encontrando o valor do a. Questão 4, VUNESP. Os vértices da parábola correspondem à função y igual x menos 2 ao quadrado mais 2. São, ele quer o quê? Os vértices da parábola. Você vai calcular o x do vértice e o y do vértice. Também já dei essa aula, vocês dão uma olhada. Próxima questão, determine a imagem da função 9x menos x ao quadrado, equação do segundo grau incompleta. Vocês obter a imagem desta equação é vocês obter o x' e o x duas linhas. E resolver a equação, tá? Qual é a medida do ângulo central em um polígono regular de heptágono, heptadecágono e o icoságono? Heptadecágono e o icoságono, tá? Então, vocês sabem também, já tem esse conteúdo, resolve essa questão lá, essa parte de geometria. Em um triângulo retângulo AG, tá aqui o triângulo retângulo, ó. Ele é retângulo em e sendo que A é a razão 5 dividido para 6, o cosseno de A, raiz de 5 dividido para 6, e a tangente
Cosseno de A, raiz de 11 dividido para 6. E a tangente, 5 raiz de 11 dividido por 11. Pessoal, isso aqui, essa questão, ela vai ser resolvida vocês aplicando as razões do seno, cosseno e tangente. Também já falei lá na parte de geometria. As razões trigonométricas. Lembram? Aí eu quero que você responda isso aqui, ó. Calcula a expressão com base nos itens acima. Tangente de G, seno ao quadrado de G mais cosseno. Então, você vai encontrar o valor de seno, substitui ele, encontra o valor de cosseno, substitui, e assim vice-versa. E aqui você pega seno do A e o cosseno de A. Vocês vão resolver essa questão pela regra de razões trigonométricas. Próxima questão, pessoal. A próxima questão. Calcule o valor de x na figura. Pessoal, aqui você tem esse lado que vale x mais 8, esse lado que vale x mais 3, esse lado que vale 2x mais 5 e esse lado que vale 2x. Você vai formar frações, esse lado dividido para esse, igual esse lado dividido para esse. Multiplica as diagonais e encontra o valor de x, que é o que ele pede na questão, o valor de x. Próxima questão, pessoal, da UFAC, né? Universidade Federal do Acre. Determine a área e determine a área de a região triangular, sabendo que o lado AB mede 10 centímetros e o lado BC mede 13. Já o ângulo B mede 45. Aí vocês desenham a figura e façam esse cálculo. Lembra vocês, a área de região triangular, eu estou dando o valor dos lados, beleza? E o ângulo. Quando você tem lado e ângulo, também expliquei para vocês qual é a forma que vocês aplicam. Próxima questão. Uma rampa de 10 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com o horizonte. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se quantos metros vertical? Pessoal, aqui você tem um ângulo, aqui você tem o comprimento, faça o desenho do triângulo retângulo, coloca o ângulo vertical. O lado você põe o x e aí você vai fazer a regrinha, tá? Também seno, cosseno e tangente. Calcula o valor de x do ângulo inscrito. Então, você tem uma circunferência e aqui dentro você tem um polígono. Lembra, você tem o ângulo central aqui, que ele vale 130, e você tem o inscrito. E eu passei essa regrinha para vocês. Quando você tem o ângulo central, que você quer obter o inscrito, aí tem a regrinha. Ou multiplica por 2 ou divide por 2. Vou deixar vocês pesquisarem. Depois eu vou postar as correções todinha, tá? Próxima questão, primeiro ano. Sabendo que a área do triângulo mede 15 centímetros e seus lados têm valores de 6 e 10 centímetros, determine o ângulo que é a região triangular. Também é a mesma coisa, você vai usar seno, cosseno e aquela regrinha. Quando eu chegar lá nas fórmulas, que eu vou deixar as fórmulas aqui para vocês, aí eu vou mostrar qual é a forma que você vai usar aqui. 13. Dada a função quadrática menos 2x ao quadrado mais 4x menos 9. As coordenadas do vértice do gráfico da parábola definida por f são. O que você vai fazer isso aqui, pessoal? Você vai resolver a sua equação e determinar o xv e o yv. Beleza? Marque as funções do segundo grau. A primeira função, fx, é 6 dividido por x ao quadrado. Letra B, 10x ao quadrado. Letra C, x ao quadrado mais x. Letra D, 3x que multiplica x menos 2. Tem que fazer a distributiva. E a letra D que você tem, aqui é a letra E, né? Tem 2D. Aqui no caso seria a letra E. X que multiplica x menos 1 vezes x menos 2. Aplica a regrinha e veja qual é o grau que vai dar. Se vai dar uma função de segundo grau ou não. Lá na parte de função quadrática, função polinomial, eu disse para vocês como que vocês identificam quando uma função ela é de primeiro, segundo, terceiro grau. Dadas as funções quadráticas abaixo, determine o valor de A, B e C. Aí você tem a função aqui, ó. 3 vezes x menos 4 ao quadrado. Resolve esse produto notável primeiro, depois multiplica por 3, aí você tira o valor de A, de B e de C. Próxima, 5x ao quadrado. Daqui você já pode tirar quem é o valor de A, de B e de C. Lembrando vocês, quando a equação é incompleta, significa que B ou C ou os dois são zeros. Letra A, C, né? Letra B.
4x mais 7 que multiplica 3x menos 2. Ó, aplica a distributiva, tá? E resolve como fosse uma equação de segundo grau. Quando deixar no formato da equação do segundo grau, você tira o valor de A, B e C. Próxima também, ó, aplica a distributiva, que é o chuveirinho, ó, e aí organiza como equação do segundo grau e tira o valor de A, B e C. Questão 16 também de geometria. A área do círculo é dada pela função de medida R do raio, ou seja, então veja um detalhezinho, pessoal. Aqui vocês vão ter que ir lá na geometria e lembrar como é que se calcula a área do círculo. Olha ela aqui, ó, π vezes r ao quadrado. Aí ele deu em forma de função, em que a função quadrática calcule. Ele está dizendo quando o raio vale 5. O que você vai fazer? Então você vai pegar S igual π vezes 5 ao quadrado. Aí resolve, você já tem o valor do S. E agora aqui, ó, ele está dando o valor de S, que é 200,96. Você coloca aqui no lugar do S, iguala π vezes r ao quadrado, passa o π, você sabe. Quanto é que vale o π? 3,14, tá? Passa dividindo e resolve, encontra o raio. Tem que trabalhar a fórmula, tá? Com a função menos 3x ao quadrado menos 5x mais 2, determine. Aí ele quer, ó, f de menos 3. Lembra que o número que está dentro do parênteses vocês vão colocar no lugar do x. O menos 3 vai entrar aqui, resolver e vai entrar aqui, aí você vai ter o valor. A outra, raiz quadrada de 5. Você vai substituir no lugar do x também e resolver a equação. Próxima, dada a função quadrática, 2x ao quadrado menos 8x, determine. Aí você tem, ó, o valor de delta é. Então, você vai calcular o delta. Olha lá a fórmula, como é que se calcula delta. Letra B, calcula o x do vértice. Lembra da fórmula. Letra C, calcula o y do vértice. E a letra D, que é a imagem da função. Você vai resolver essa equação para encontrar o x' e o x duas linhas. Próxima questão, 19. 19, nós entramos agora nos módulos. A aula de função modular, equação modular e módulos. Você tem aqui, ó, dentro do parênteses, menos 5 que multiplica módulo de 6. Todo número modular, quando ele sai do módulo, ele sai positivo. Ah, professor, eu multiplico primeiro e depois eu tiro do módulo? Fica a seu critério. Eu prefiro que você tira daqui do módulo e depois multiplica. Aqui não, aqui você resolve dentro do módulo, só no final que você tira. Menos 10 mais 18. X ao cubo, menos x, menos 15, tudo dentro do módulo. Módulos são essas barrinhas, só que ele quer que x vale 2. Substitui no lugar do x, resolve e no final tira do módulo. Próxima, módulo 4x mais 6. Para x igual a menos 3. Substitui lá e resolve o módulo. X ao quadrado mais x mais 9. Para x, 0. Tá dando o valor do x. Você vai substituir e resolver. Resolva as seguintes equações modulares. Lembra lá na aula de equações modulares? Vocês vão dar uma olhada na parte de módulo, como é que se faça, e aí vocês vão resolver a equação. Aqui está dentro do módulo 3x menos 8 igual a 13. Está dentro do módulo 3x mais 2 igual a x mais 1. Está dentro do módulo 3x mais 1 e está dentro do módulo x menos 3. Olha lá o vídeo de equações modulares que eu vou te mostrar como faz. Explica a posição relativa de uma reta e circunferência, parte de geometria. Quando uma reta, vocês vão dizer o seguinte, a reta tangente, ela corta a circunferência em quantos pontos? Professor, como é que eu faço isso? Pesquisa, vocês têm que usar a internet útil, pesquisando. Você vai colocar assim, ó, reta e circunferência tangente, aí ele vai escrever secante externa, procura. Explica em forma de desenho a posição relativa entre duas circunferências. Então, você vai fazer duas circunferências e explicar por que ela é secante, por que ela é tangente, por que ela é externa, por que ela é concêntrica. Lembra vocês que depois eu vou postar todas essas correções, mas só lá para frente, lá para o mês de julho. Primeiro eu vou deixar vocês fazerem. Determine o valor de x do ângulo inscrito. Ó, inscrito. É igualzinho à questão anterior. 3x menos 10 e aqui 4x mais 10. Lembrando, aqui é o ângulo inscrito e o ângulo circunscrito. Aqui é o central, ângulo central e aqui é o inscrito. Lembrando que o polígono ele é circunscrito porque ele está dentro da circunferência. Determine a área da região triangular. Pessoal, também uma questão boa. Por quê? Você tem essa base aqui que vale 5, você tem esse lado aqui que vale 4 e você tem um ângulo. Qual é a forma que você vai usar? Já vou chegar nas fórmulas.
Um triângulo ABC mede A raiz de 2, B raiz de 5 e o S, que é a área dele, raiz de 8 sobre 4. Calcula o valor do ângulo. Você vai jogar na formulazinha. Agora vamos lá. Se um triângulo ABC mede B 8 raiz de 2 e C 7, o ângulo forma um ângulo de 45 graus, determine a área dessa figura. Pessoal, aqui eu deixei algumas fórmulas que você irá usar. Primeira fórmula, x do vértice menos b dividido por 2a. Próxima forma, y do vértice menos delta dividido por 4a. E a forma de delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui para você calcular aquela área do triângulo quando eu te dou dois lados e um ângulo. Beleza? Ó, essa daqui, ó. Essa daqui é uma delas. Eu estou te dando dois lados e um ângulo. Você vai usar essa fórmula aqui, ó. A e B são lados. Seno de A é o ângulo, no caso é de 60 dividido por 2. Vou voltar lá em cima, grava essa fórmula aqui. Onde é que você vai usar ela também? Você vai usar ela aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Quantas questões você vai usar essa fórmula? Tem várias questões que eu falei que quando eu chegasse lá eu ia mostrar para vocês. E aqui, ó, essa é outra, ó. Sabendo que a área do triângulo, falou de área do triângulo, você vai usar aquela fórmula lá, ó. Tá dizendo, ó, sabendo que a área do triângulo, o valor da área mede 15, os seus lados 6 e 10, determine o ângulo central. Lembrando vocês, quer ver a outra? Tem umas 4 questões aí que você... Aqui é outra, ó. Tá vendo aqui, ó? O ângulo, mesma coisa. Ó o outro aqui, ó, o lado 10, o lado 13 e o ângulo 45, beleza? Tudo que falar de dois lados e ângulo, você vai usar, pessoal, essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula vai responder 70% da sua prova, essa fórmula aqui, ó. A área é o S, A e B é os lados, o seno é o ângulo. Essa questão aqui, ó, você vai usar essa também e essa daqui, ó. Quem é o valor de B? Tá lá. Quem é o valor de C? Ah, professor, você botou A, não importa, mas é lado. B e C é lado. E o ângulo é de 45, então você vai colocar seno de 45 dividido por 2. Tem uma questão lá em cima que eu te dei a área, te dei o B, te dei o C e pedi o ângulo. Tá? Essa fórmula aqui você vai usar todas essas questões e mais aquelas que eu notei. Beleza, pessoal? Volto e reforço para vocês. Eu fiz questão de fazer esses vídeos lendo todas as questões, porque esse é o trabalho para fechar o segundo bimestre. Não é que o conteúdo de vocês acabou, não. Ainda tem 2 tópicos ainda que eu vou liberar os vídeos. Mas eu fiz exatamente esse vídeo porque quando eu postei isso aqui lá, na página lá de atividade como imagem, desconfigurou tudo isso aqui, ó. Mas eu não vou tirar, eu vou deixar lá que você pode consultar os dois. Mas o que está correto é esse vídeo, como eu li questão por questão e falei das fórmulas. Tudo bem? Qualquer dúvida, pessoal, manda para mim que eu volto a esclarecer a questão, beleza? Mas façam que essa atividade todinha de 26 questões é só para vocês memorizar aquele conteúdo que foi trabalhado mesmo à distância no segundo bimestre. Um abraço a todos.